Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. Novamente falando, irmãos, é sempre bom a gente lembrar, se tiver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe da leitura com seu irmão ou com a sua irmã, para que ninguém fique sem participar desse momento da leitura bíblica, amém? Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola de hoje é a parábola do filho pródigo, amém? Aqueles que acharam e puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, mais alguns segundos, para que a gente complete a leitura da sua palavra. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Pode se sentar. Essa parábola tem muitos ensinamentos. A gente poderia tranquilamente ficar passando aqui uns 6 domingos pregando só em cima dessa parábola. Eu vou resumir rapidamente, pincelando os pontos principais dessa parábola, para a gente
tocar no ponto fundamental, que é o tema da mensagem de hoje. Nem máscaras, nem inferno. Deus tem outras opções para a nossa vida. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Ó, Deus tem opções maravilhosas para a tua vida. Deus tem opções maravilhosas para a sua vida. Deus tem opções para a tua vida. Quando a gente pensa que está perdido, quando a gente pensa que não tem mais saída, se o Espírito de Deus habita em nós, se a gente dobra o joelho, se a gente corre até o Pai, Deus traz opções sobre a nossa vida. Não há ninguém que fique sem opção. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. Jesus ele conta essa parábola dizendo que o jovem de uma família rica, a família era muito rica, mas esse jovem de repente ele estava descontente. Como muitos jovens dentro da igreja, como muitos jovens criados numa família tradicional, criado, como o pessoal chama, né, num berço evangélico, como se berço fosse, tivesse denominação, o berço evangélico. A pessoa nasceu num berço evangélico, nasceu numa casa cristã, descontente. Aquele jovem estava lá descontente, olhando para as coisas do lado de fora e falando: tem muita coisa boa lá fora e eu estou perdendo aqui. Tem muita coisa boa acontecendo e eu estou perdendo aqui. O jovem estava descontente. E provavelmente não, a gente vai ver exatamente isso. Os dois filhos estavam descontentes, tanto o mais velho quanto o mais moço. Mas aquele mais moço, com outro temperamento, uma outra vontade, o que ele faz? Pai, o negócio é o seguinte, eu quero a minha herança, eu quero tudo que é meu por direito. Afinal de contas, o que é meu é meu. Então o que é meu é meu. Eu quero tudo que é meu. E eu vou botar o pé no mundo. É igual tem gente que fala, né? Deus, me abençoa. Eu já vi gente orando para ir para a balada. Deus, me abençoa que eu vou para a balada, porque agora eu vou me divertir. E aí aquele jovem falou: Deus, me dá o que é meu, que eu vou curtir minha vida, eu vou aproveitar minha vida. E o pai atendeu o pedido do filho. Dividiu a herança. Creio eu, com muita tristeza, muito pesar no coração, falou: filho, toma aí e vai. E aquele jovem começou a se deslumbrar. E no início, filho, o diabo, se tem uma coisa que o diabo é muito bom, melhor do que a gente, melhor do que crente, é de marketing. O diabo é muito bom em marketing. A propaganda do diabo, ela é fenomenal. Quem dera se a gente conseguisse fazer propaganda da nossa igreja como o diabo faz propaganda do inferno. Quem dera se a gente compartilhasse no YouTube as mensagens da nossa igreja como as pessoas compartilham as músicas funk do mundo. Quem dera se a gente compartilhasse os links, mensagens, palavras de Deus, como o mundo compartilha palavras de destruição, fake news, fofoca. Tem uma coisa que o diabo é bom, é em fake news, filho. É em mentira, é no marketing. E esse jovem foi lá, acreditou isso tudo e foi embora. Quem sabe ele não falou: eu vou ficar vivendo de máscara, porque eu estou descontente na casa do meu pai, e eu vou ficar vivendo de máscara na casa do meu pai. Não, eu vou embora. Como muita gente fala hoje: eu não quero ser hipócrita, então eu prefiro cair no mundo. E aí a pessoa foge da máscara e vai para onde? Para o inferno. Jesus ele diz que existem dois caminhos. Jesus ensina que existem duas portas só. Não existe três portas, não existe 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos. São 2 caminhos, são 2 portas. Um caminho é largo e conduz à perdição. O outro caminho é? O outro caminho é? O outro caminho é? Tem muito crente
crente, querido, pedindo para Deus abrir a porta. Tem muito crente pedindo para Deus alargar a porta porque quer passar com o pecado e tudo. Tem muito crente que quer seguir o seu caminho e falar, mas eu não quero largar isso, mas eu não quero largar aquilo, eu não quero largar as drogas, eu não quero largar o vício, eu não quero largar a bebida, eu não quero largar a minha podridão no mundo, eu não quero largar a luxúria, eu não quero largar a prostituição, eu não quero largar a lascívia, eu não quero largar as minhas páginas da internet, eu não quero largar disso. Deus, mas me aceita como eu sou, alarga um pouco a porta para poder passar com as minhas bugigangas. Deus não alarga a porta, querido. Deus desfaz de tralhas. A porta continua sendo estreita. E sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer assim: você queria uma porta mais larga? Então a tua porta é aquela lá. É isso que Jesus diz quando ele fala assim, ó. Algumas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, eu quis fazer um monte de coisa, mas não abandonei, né? Apartai-vos de mim, malditos. Porque não adianta ficar pedindo, querido, para Deus alargar a porta ela continua sendo estreita, ela vai ser estreita até Jesus voltar. Amém. A gente tem que saber passar por essa porta, e a gente tem que entender que a gente precisa passar por essa porta. E esse jovem quis, começou no marketing do diabo, no início era tudo flores, tudo maravilhoso. E a ilustração que Jesus coloca de porcos significa exatamente isso. Olha, é imundície, é pecado. Ele estava, sabe, na lascívia, ele estava na prostituição, ele estava no meio de meretrizes, ele estava cercado de demônios. Essa é a ilustração que Jesus faz, que essa é a figura do porco para o judeu. É de imundície, é de demônios. E aí ele estava lá no meio dos porcos até que, já sem nada, perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. E às vezes a pessoa sai da igreja e as coisas começam a dar certo e a pessoa acha que tá legal, estou fazendo, estou conquistando. Mas aí ele teve uma oportunidade que todo mundo um dia tem, de cair em si. Paulo, ele fala, como a gente vai falar na ministração da ceia daqui a pouco: examine o homem a ti mesmo. Querido, o ser humano que não consegue fazer o exame de si mesmo, ele jamais vai conseguir seguir pelo caminho que Jesus chama. Ele jamais vai conseguir seguir pela porta estreita. Porque não adianta a gente olhar na vida do outro. Quando as pessoas começam a reclamar: porque eu não quero de máscara, eu não quero viver de máscara. Porque conheço muita gente na igreja que vive de hipocrisia. A pessoa é cheia de pecado, é cheia daquilo, né? E fica naquela ladainha, aquele conversê todo de eu não quero viver de máscara. Como se a única opção para ela fosse então abandonar tudo. É isso que ela tem na mente: então eu não quero viver de máscara, eu não quero ser igual ao fulano, eu não quero ser igual ao Beltrano, então eu vou largar isso e vou viver no mundo. Não é isso que Deus fez, querido. A gente não tem só essas duas opções. E eu ainda vou falar uma coisa um pouco mais além. Aquele que tem máscara, mas que está continuando na casa de Deus, mesmo de máscara, ele está sendo ministrado, ele está ouvindo a palavra, ele tem muito mais chance de aceitar a palavra e se arrepender do que aquele que abandonou. Então cuidado na hora que a gente apontar o dedo: fulano está de máscara, eu não quero ser igual ao Beltrano, eu não quero ser igual ao Ciclano, eu não quero ser hipócrita, porque a gente está vivendo num mundo hoje de um monte de gente hipócrita. Examine-se a si mesmo. Examina você mesmo. Se você olhar um homem mau, querido, examine-o a si mesmo. Se você olhar um homem bom, procura ver o que é bom e siga. Mas se você está olhando um homem mau, examine a si mesmo. E aí aquele filho chega. Primeiro, ele lá na perdição, ele tem aquele insight, aquele momento, né? Aquele insight é aquele momento que você, opa, peraí, tem alguma coisa errada, o que eu estou vivendo, o que eu estou recebendo, onde eu estou, quem sou eu. E tudo que o diabo quer, querido, é destruir a identidade que Deus colocou no seu coração. Existe uma identidade, você tem uma impressão digital, existe uma identidade em você.
Existe uma personalidade em você. Existe algo em você que foi Deus que colocou. Há uma semente de Deus plantada no seu coração. Há uma semente de Deus. E aquele homem, ele tem aquele momento de Rei Leão, né? Quantos aqui assistiram o filme Rei Leão? Você se lembra do momento em que ele viveu um tempo? O Rei Leão é baseado nessa história aqui, né? O Rei Leão viveu um momento em que ele achava que não era leão. E aí ele começou a cantar o Hakuna Matata, né? O pastor Cláudio Duarte tem uma mensagem exatamente sobre isso. E ele começou a cantar o Hakuna Matata e começou a achar que não era leão. Até que apareceu um profeta para ele e disse: eu conheço você, eu sei quem é teu pai. Você é leão, não adianta você querer viver como se você não fosse leão, porque você é leão. Existe um reino te esperando, existe uma tribo te esperando, existe um povo te esperando para governar, para dirigir. Não, eu não sou leão, é leão, não sou leão, é leão. E aí ele tem aquele momento que ele olha no rio. E qual é a imagem que o Rei Leão vê no rio? Mufasa, pai dele. É exatamente o que aconteceu com esse jovem. Ele olhou para dentro de si. Não tinha mais nada, não tinha mais bens. Perceberam no texto que ele queria comida e ninguém dava? Não tinha mais ninguém com ele. E aí ele olhou para onde? Para dentro de si mesmo. E quem ele viu? O pai. E o que é que ele diz? Eu vou lá, porque na casa do meu pai não falta nada. E eu vou dizer para o meu pai. Engraçado que o versículo 18 é ele pensando. E o versículo 21 é ele agindo. Mas o que aconteceu entre o 18 e entre o 21? O versículo 20, óbvio. O 18 não passou pelo 21, passou pelo versículo 19 e o 20 principalmente. E no versículo 20 começa dizendo que ele fez o quê? Se levantou. Ele se levantou. Não adianta, querido, a gente ficar pensando: eu vou fazer isso, eu vou orar, quem sabe eu vou orar, quando eu voltar para a casa de Deus, eu quero abandonar tudo, porque eu quero voltar para a casa de Deus, e um dia eu vou voltar, e um dia eu vou orar, e um dia eu vou falar. Não. Pensou? Beleza. Examinou a si mesmo. Então agora levanta. É hora de você se levantar aí. E aí ele chegou diante do pai e falou: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o que aquele pai fala? E aí eu acho interessante o versículo 20, que fala uma palavra, não sei se alguém tem outra versão, mas diz o versículo 20, a parte B do versículo, diz que vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e o seu pai estava cheio de quê? De compaixão. O pai estava compadecido dele. O pai estava com compaixão. Depois você procura aí no Google significado de compaixão. Você vai ver que compaixão não é só você olhar a dor do outro. A compaixão é você ser movido a diminuir a dor no outro porque você sentiu a dor do outro. Estão entendendo a diferença? Não é só você olhar para alguém que está pedindo comida na rua e ficar com pena. Mas compaixão é a atitude de tentar fazer algo na vida daquela pessoa porque você sentiu aquela dor. Isso é compaixão. Compaixão é esse sentimento que tem. E aí o pai falou assim: não, você continua sendo meu filho, eu continuo sendo seu pai, e eu vou fazer uma grande festa aqui. Primeira opção, vou falar daqui a pouco. Essa é a primeira opção. E aí vem o filho mais velho, que faz o quê? Começa a reclamar. Esse daí pegou a herança, gastou tudo, só faz essa festança, foi escutando dança, escutando tudo, faz essa festa enorme para ele. Eu tive aqui esse tempo todo, fiquei aqui esses anos todos aqui. Você nunca fez uma festa de aniversário para mim, nunca botou bolinha de aniversário para mim, nunca. Eu queria tanto fazer um churrasquinho com meus amigos, o senhor nunca deixou, nunca fez nada. E aí o que o pai fala para ele? Versículo 27. Versículo 30, perdão. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aí no 31 o pai responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Aquele filho mais velho, querido,
não estava valorizando a presença do Pai. A presença do Pai. Aquela festa para o filho mais novo era porque o filho mais novo estava voltando à presença do Pai. A festa nos céus quando o pecador se arrepende, por quê? Porque ele está voltando à presença do Pai. E aí agora vamos falar das máscaras. Muito se fala, a gente já fez aqui até uma encenação muito linda, uma ministração muito linda a respeito de máscaras. Mas às vezes eu tenho a impressão que fica na mente das pessoas que só existem essas duas opções. Ou eu fico na igreja com máscaras, pecando, com vícios, com problemas, ou então eu largo a máscara e largo a igreja e vou para o mundo fazendo o quê? Alimentar os meus vícios, e os meus problemas, e os meus pecados. A impressão que se tem quando você às vezes ouve essa pessoa, porque eu não quero ficar lá, porque a igreja tem hipócritas, porque a igreja tem... Eu não quero ficar usando máscaras, queridos, tem uma coisa. Existe uma outra opção. Existe esse insight do Espírito Santo que toca a gente, para a gente poder chegar e reconhecer: eu tenho um Pai, eu tenho dentro de mim uma identidade, eu carrego dentro de mim um nome, algo que Deus colocou quando eu estava no ventre da minha mãe. Como é que foi Jeremias falando? Antes que meu corpo fosse entretecido, antes que meu corpo fosse formado, eu fui chamado pelo Senhor. Antes que você pudesse estar na barriga da sua mãe desenvolvido, você foi chamado pelo Senhor. E aí eu me deparo, por exemplo, com Romanos 3. Romanos no capítulo 3, a partir do versículo 22. Paulo ele vai dizer o quê? Todo mundo é igual, querido. Não ache que porque o teu irmão está de máscara, que você é melhor do que ele. E não pense que largando as máscaras e vivendo no pecado, você está melhor do que ele. Não está, está pior. Porque ele está de máscara na igreja, mas ele pelo menos ainda está tendo a possibilidade, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. E quem deixa de ouvir tem a fé cada vez mais enfraquecida, porque isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Se a fé ela vem pelo ouvir, quanto mais a gente ouve, mais a gente alimenta a fé, mais a gente cresce na fé. O oposto é proporcional e verdadeiro. Quanto menos a gente ouve, menos a gente tem fé, menos força a gente tem na fé. É proporcional, né? São forças iguais, proporcionais, caminhando em direções opostas. O que diz aí em Romanos 3, versículo 22? Versículo 21, vamos ler a partir do 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. E o versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs onde? Em casa, na sua própria roupa, na sua força, não, no sangue de Jesus, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa parte eu gosto da Nova Tradução da linguagem de hoje, versículo 24, na Nova Tradução da linguagem de hoje, para a gente entender melhor, diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos. Então fala para o irmão que está ao seu lado assim, ó, você faz parte dos todos que Jesus aceita. Fala para ele. Você faz parte, querido, do todos. Sabe quando a Bíblia diz todos? Inclui eu, inclui você, inclui todos nós. Todos.
Deus aceita todos sem exigir nada, porque quem nos salva é Jesus Cristo. Quem nos salva é o Pai. Tudo que Deus quer é que a gente reconheça a identidade, querido. Se você está vivendo uma vida que o pecado está te dominando, mas você quer fazer a obra de Deus, e você não quer ser uma pessoa que use máscaras, você quer estar transparente no ministério de Deus, na obra do Senhor, Deus tem uma opção para você. Dobra o teu joelho no quarto e fala: Pai. Porque quando você começa a oração que Jesus ensinou, começa como? Pai. Por que Jesus ensina uma oração que começa como Pai? Porque você precisa se ver como filho. Você precisa se ver sempre como filho. Não importa o tamanho do pecado na sua vida, não importa o tamanho do vício na sua vida, você continua sendo filho. Então não é tirando a máscara e saindo da casa do teu pai e pegando tudo que Deus te deu, todas as bênçãos que Deus derramou na tua vida, que é a solução para a tua vida. A solução para a tua vida é o arrependimento. Então essa é a primeira opção que Deus dá: arrepende-se. Segunda opção que Deus dá: seja grato pela presença de Deus, não por tudo que você recebeu, não por bens. São a diferença dos dois filhos. Estão entendendo a diferença dos dois filhos? O primeiro filho precisava aprender a sua própria identidade. Existe vida lá fora? Existe um mundo lá fora? Existe, mas eu tenho um pai. Eu tenho uma casa para morar. Mandei essa música hoje pro Carlão. Depois eu vou mandar, que Deus deu até um ritmozinho também. Aí tu vai melhorando. Sabe que essa parte não é meu dom, né? Cada um no seu dom. E a música ela fala exatamente isso. Eu preciso me ver como filho. E eu preciso correr para o meu pai, buscar o meu pai. Eu não estou buscando qualquer um, eu estou buscando o meu pai. Eu não estou sendo hipócrita, eu estou me arrependendo. Querido, não confunda arrependimento com hipocrisia. Hipocrisia é você querer enganar os outros. Agora, quando você está vivendo na casa de Deus, carregando a tua dificuldade, querido, na igreja não tem perfeito, não. A Bíblia diz que a gente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até... Como é que diz o versículo? Quem sabe esse versículo? A gente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Pesquisa aí no Google. A gente vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Quando que a gente alcança a perfeição? Ontem eu estava ouvindo a ministração de uma cantora, até gostei das musiquinhas dela, é uns reggaezinho, maneirinho. E tem uma música dela que ela fala isso, né? Marcela Thaís, o nome dela. E ela falou um negócio muito legal, mano. Que ela fez a ministração falando o seguinte: sabe onde todo mundo é perfeito? Sabe? Sabe o lugar onde todo mundo é perfeito? E sabe o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. Quando você está no caixão, que você é perfeito. O cara roubou a vida inteira. Não, mas é um santo. Você é um bom homem. O cara foi uma peste. Não, mas esse daí, olha, vamos agradecer pela vida. Na hora que está no caixão, querido, todo mundo é perfeito. O cemitério é o lugar mais rico do universo. Sabe por quê? Lá está cheio de sonho enterrado. Lá está cheio de projetos maravilhosos que nunca vieram a existir. Lá está cheio de pais de família que foram os melhores pais nos seus sonhos, nos seus pensamentos, e que nunca conseguiram colocar em prática. Mas ali está pronto. Ali a gente vai ser perfeito, querido. Então, enquanto esse dia não chegar para a minha vida e para a tua vida, é tempo de todo dia a gente reconhecer a nossa identidade em Deus e agradecer pela presença dEle. E dizer: Senhor, incendeia o meu coração com o teu Espírito. Senhor, acende sempre um fogo no meu coração com o teu Espírito. Pai, aprenda a orar chamando Deus de Pai. É muito bom que você pode orar dizendo: Senhor Todo-Poderoso, Deus maravilhoso.
aprenda a orar como pai. Porque quando você chama ele de pai, você traz essa identificação familiar de que você é filho, de que ele está falando com o filho. E a gente precisa aprender a viver da presença de Deus. Foi isso que o pai falou para o filho mais velho: mas por que essa tua indignação? Você está comigo. Valorize o estar comigo. Valorize, querido, o estar com Deus. Valorize o estar na presença de Deus. Valorize o estar com o teu pai, porque ele é o teu pai. E a gente não pode deixar o diabo arrancar isso. E se vocês prestarem atenção no filho mais novo, o diabo destruiu a vida dele, o diabo acabou com todos os bens que ele possuía, o diabo acabou com a identidade dele, porque ele chegou a pensar assim: eu quero voltar lá e eu quero ser pelo menos como um dos trabalhadores, porque eu já não sou digno de ser chamado de filho. Querido, é isso que o diabo faz, é isso que o vício faz. Tem um montão de gente que não consegue ser firme na obra de Deus, porque acha exatamente isso: eu não sou digno de estar fazendo a obra, eu não sou digno de estar seguindo, eu não sou digno de estar fazendo oração, eu não sou digno de estar ali na frente, eu não sou digno de fazer. Mas até quando, querido, você vai ficar dizendo para si mesmo que você não é digno e você não resolve a tua indignidade com Deus? Até quando você vai ficar nessa dúvida entre ponho máscara e vivo na hipocrisia, ou vou para o mundo satisfazer a minha carne? Como se essas fossem as duas únicas opções. Não são. Deus não se agrada em nenhuma das duas. O que Deus se agrada, querido, é o que o salmista fala: coração arrependido e contrito Deus não despreza jamais. Amém. Escreve isso no Google aí que você vai ter lá os textos. Um coração contrito e arrependido Deus não despreza. E Romanos capítulo 3 é muito claro, querido. Então não deixe o diabo roubar de você a tua identidade com ele, porque nesse todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Está o teu nome, está você ali. João capítulo 17, a oração de Jesus, ele fala: Senhor, eu oro por esses e oro por aqueles que virão. Jesus orou por você, querido. Jesus orou pela tua vida. Você não tem só essas duas opções, querido: máscaras e inferno, máscaras e o mundo, a hipocrisia ou satisfazer o meu pecado. Você tem outras opções. Você tem a opção de valorizar a presença, você tem a opção de identificar a tua identidade, valorizar a tua identidade. Eu sou filho, eu tenho um pai, eu tenho uma casa para morar, eu não estou abandonado nesse mundo, eu tenho um chamado, eu tenho um caminho para seguir com Deus. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, depois da morte de Jesus Cristo, eu fico imaginando, já leram essa passagem? Os discípulos estavam no caminho de Jesus, no caminho de Emaús, e Jesus aparece diante deles. Como é que estava o coração deles? O coração deles estava tão complicado que eles não conseguiram nem identificar que era Jesus que estava ali. Só depois, engraçado, que é depois que vai embora que eles percebem: ih, não é que era Jesus mesmo? E era Jesus que estava aqui, que apareceu para ele. Depois que foi embora, não espere ir embora não. Não espere teu fôlego de vida ir embora não. Não espere não, querido, aproveita. O livro da Carta aos Hebreus vai falar: aproveita o tempo que se chama hoje. Aproveita o tempo que se chama hoje. Não endureça o teu coração, amoleça o teu coração. Existe um homem na Bíblia chamado Jéter. Alguém já leu sobre Jéter na Bíblia? Filho mais velho de Gedeão. E Gedeão, depois que passa aquele coisa toda, ele tem uma passagem que ele fala para o filho: filho, ó, pega a tua espada e mata esses inimigos. A gente venceu a guerra, tem 2 inimigos aí na tua frente, pega a tua espada e mata os inimigos. O que o filho fala para Gedeão? Pai, não
não consigo, não tenho força, eu não vou conseguir fazer. E às vezes a gente fala isso para Deus. Às vezes a gente quer a espada de Deus. Quando Deus fala para a gente: tem uma espada que eu já te dei, a força eu já te dei, o poder eu já te dei, toda a autoridade está nas tuas mãos. Marcos capítulo 16, toda a autoridade está nas tuas mãos, eu entreguei, então agora vão. E vocês vão tocar em serpentes, vocês vão tocar em escorpiões, vocês vão beber veneno e nada vos causará dano. Então pega o poder que Deus te deu, pega a tua identidade de filho, larga a máscara, mas larga também a vontade do mundo, porque no final das contas, o que essas pessoas querem, querido? Conheci uma pessoa que sempre falava, né? Formiga quando quer voar, cria asa, né? Todo verão tem a formiguinha que cria asa e voa. Tem gente que já quer ir para o mundo mesmo. E aí fala, né? Eu vou ficar de máscara na igreja, não. Eu vou cair no mundo. Eu não quero ficar igual aqueles hipócritas. Eu não quero ficar igual aquele pessoal. Conheço um montão de gente que está lá, que dança, que ministra, participa de teatro, ministra louvor, mas está cheio de pecado, faz um monte de coisa errada. Eu não, eu sou melhor do que eles. Eu prefiro continuar no meu pecado, mas pelo menos eu não estou na igreja. Mentira do capeta. O diabo cega achando que só existe essa opção. Não tem. A opção de Deus que dá arrependimento, porque Deus tem um ministério, Deus tem um caminho a seguir, Deus tem algo para trilhar. A gente cantou hoje aqui que há um rio de Deus correndo neste lugar, e você tem um ministério, querido, que é ir cavando o vale para deixar o rio passar. O que o rio vai fazer, querido, não é problema teu. A tua função é abrir caminho para o rio passar. Porque o que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 47, que a gente está vendo esse ano, no fluir do rio de Deus, aqui onde o rio toca, tudo gera vida. Onde o rio bate, tudo se renova, tudo se transforma, tudo é curado. Então a tua função, querido, é abrir o vale, deixa o rio fluir. Agora deixa ele tocar em você. Valorize a presença de Deus. O pecado não é a opção para a tua vida, como a máscara também não é a opção para a tua vida. A opção para a tua vida é o arrependimento, é a tua identificação, que você tem um pai, você tem uma casa. Quantos gostariam de clamar nessa noite e dizer: Pai, vem incendiar meu coração? Você pode fazer isso? Se você pode, fica de pé. E vamos pedir ao Senhor: põe a mão no teu coração, examina a si mesmo. Não é tempo, querido, da gente ficar olhando para fulano e para Beltrano, porque a porta é estreita, e nessa porta estreita a gente passa sozinho. Nessa porta estreita a gente vai passar sem tralha, a gente vai passar sem bugiganga, a gente vai passar sem fardo. Só que para passar lá sem fardo, querido, você precisa hoje lançar sobre Jesus o teu fardo, e aí você passa. Então feche os teus olhos e peça para Deus incendiar teu coração nessa noite.